Olha só o tema de hoje, hein? Mentiras no casamento, mentiras no relacionamento, mentiras. O que vocês acham da mentira aí, gente? A mentira é um problema na sociedade, sim ou não? Qual que é a motivação das pessoas falarem mentira? A mentira, gente, uma das causas principais dela é o interesse pessoal, é o egoísmo, né? Interesse pessoal. As pessoas, para construir relações saudáveis, vocês acham que tem como construir com a mentira? Né? Só constrói relação saudável com a verdade. Uma pergunta: vocês entendem que a mentira é pecado, né? Todo mundo entende que a mentira é pecado. Mas vocês entendem que a mentira também é um abuso? É um tipo de abuso? E eu vou explicar por quê. Eu já coloquei esse versículo aqui, Jesus dizendo em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E por que muitas vezes as pessoas que se dizem cristãs têm a prática da mentira? Não é que a gente nunca vai mentir, né, meninas? Que uma vez ou outra pode escapulir uma pequena coisa, mas não pode ser uma prática. Porque se é uma coisa constante no dia a dia, vira uma malignidade. E mentiras podem destruir qualquer relacionamento, vocês concordam? Imagina um relacionamento no trabalho, numa amizade, e principalmente no casamento baseado que o alicerce dele é a mentira. Pensa aí comigo. Pensa aí o que vai gerar. Por que eu falo que é um tipo de abuso além de pecado? Porque a própria palavra de Deus fala pra gente não dar testemunho falso contra o seu próximo. Então é pecado. Mas por que eu falo também que é um abuso? Porque o que vai produzir a mentira? Maldade, maquinação. O que ela vai gerar dentro de um relacionamento? Desconfiança, desprezo, perturbação, insegurança, desrespeito, desvalorização. O que mais? Se você constantemente convivesse com uma pessoa que ficasse mentindo para você, o que você ia sentir? Qual o sentimento? Qual o nome que você daria para essa emoção? Decepção. Aí já ia produzir uma ferida, porque ela começa com a falta de paz, ela começa com angústia. E por que ela pode se tornar um abuso? Porque ela pode se tornar isso aí, uma ferida da decepção, da rejeição, da traição, da humilhação, da injustiça. E Provérbios 12:22, olha só como a mentira é um pecado. Fala que Deus odeia os lábios mentirosos. E para contra-atacar esse ódio dentro de casa, quando existe a mentira, porque quem nunca passou por mentira dentro de casa? Quem nunca teve que lidar com mentiras dentro de casa? Infelizmente, tem pessoas que aprenderam assim em suas casas desde a infância, ou então na adolescência começaram a conviver com coleguinhas que viviam na prática da mentira e se tornaram pessoas muito falsas, mentirosas, que às vezes elas são até dissimuladas, mas não sabem. O que é um dissimulado? É uma pessoa encoberta. Ele esconde de verdade quem ele é, porque muitas vezes ele nem sabe quem ele é. Ele é encoberto, ele é falso. Já conviveu com alguém assim? 1 Coríntios 13, para dar graça pra gente contra a mentira da sociedade, contra a mentira do cônjuge ou da amiga, contra a mentira do líder religioso. Ele fala: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Geralmente, é os homens que têm essa fraqueza aqui de ser grosseiro, né? Existem mulheres também grosseiras, mas no geral, é os homens que são muito grosseiros. E a Bíblia fala que o amor não é grosseiro. Não é que ninguém nunca vai ser grosseiro, porque nós às vezes nos iramos e pecamos. Mas aquela pessoa que toda vez ela tem que ser grossa, ela resolve com grosseria, ela tem necessidade de machucar o cônjuge ou a pessoa que está próxima dela, é porque
ela está aqui nessa prática do pecado, da grosseria, o contrário do amor. Está mentindo para si mesmo. E fala que o amor não é irritável, não exige que as coisas sejam feitas tudo à sua maneira. A pessoa mentirosa, ela torce as coisas de tal jeito que aquilo tem que ser da maneira dela, tem que ser da maneira dela, da forma dela. Ela vai tecendo comentário, vai tecendo comentário, vai tecendo até ficar contra você e ficar da forma dela. Ela não sabe que tem mentira ali. Porque tem tipos de mentira. Tem a pessoa que mente para ela mesma. Ela mesma não se conhece, né? E o amor não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. Mas a pessoa mentirosa, ele não tá nem aí. Ele fala mentira e fica feliz que ele tá vencendo numa discussão. E ele é dissimulado, nem para pensar depois na dor que tá causando na pessoa. E o amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Mas eu quero abrir um aspas aqui. Esse amor que nunca desiste, tem uma esperança e se mantém firme, é até no ponto que você não é maltratado todo dia. Não está falando aqui de relacionamentos tóxicos, não. Por quê? Relacionamentos tóxicos é aquele em que a pessoa constantemente ela machuca o outro. Por exemplo, no casamento, a pessoa é agressiva, aí quando vê que o outro está acuado, está triste, já não aguenta mais, está quieto na dele, pensando o que ele vai fazer. Esse cônjuge então vê que o outro está acuado, ele vai lá para dar carinho para o outro. Aí essa pessoa fica achando difícil lidar com aquilo, acaba cedendo por causa também dos filhos, às vezes da condição financeira. Mas a pessoa está sempre sendo grossa, maldosa nas palavras, não pensa para machucar. A pessoa é tão egoísta, sendo que a Bíblia fala que o amor, ele não é egoísta. Mas essa pessoa, ela é tão egoísta, ela mente tanto para si mesma, que ela machuca o outro constantemente e vira um relacionamento tóxico. Mas eu quero te dizer que a mentira é um mal que rege há séculos na humanidade, nas pessoas que buscam seu próprio interesse, ou seja, nas pessoas que são egoístas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Casais que mentem são felizes? Ou pessoas que mentem numa relação uma para a outra são felizes? Pessoas que mentem no relacionamento de amizade, no trabalho, pode se dar bem? Gente, vocês lembram do exemplo bíblico em Gênesis 27, quando Esaú ia receber a bênção do pai que já estava cego de idade, Isaac já não enxergava quase nada. Aí Rebeca ouviu que ele tinha mandado Esaú fazer uma caça. E o que Rebeca fez? Chamou o filho Jacó, de quem ela gostava mais. O que ela pediu para Jacó fazer? Para ir lá mentir. Mentir para quem? Para o marido dela, para o pai de Jacó, para o pai dele, orientando o próprio filho a mentir para o pai. Como que será que era o relacionamento de Isaac e Rebeca? Fato que Deus tinha falado com ela que o maior serviria o menor. Mas, se Deus falou, ele mesmo não daria um jeito de falar com Isaac, precisaria dela usar o pecado da mentira, agir completamente diferente do Espírito Santo, para conseguir que Deus cumprisse a promessa na vida do filho mais novo? Ou será que o egoísmo de Rebeca estava tão grande, tão latente, porque ela amava mais a Jacó do que a Esaú, que ela estava tão egoísta, que ela não pensou em Isaac, não pensou em Esaú, e orientou passo a passo para Jacó mentir para o pai e roubar a bênção do próprio irmão. Se Deus disse, por que Jacó tinha que roubar a bênção do irmão? Como é o relacionamento de uma esposa como Rebeca, com um marido como Isaac, para chegar ao ponto de não só mentir para o marido, como mandar o próprio filho mentir para o pai? Tinha cumplicidade? Tinha honestidade? Tinha companheirismo? Será que esse relacionamento tinha lealdade entre Rebeca e Isaac?
onde ela orienta o próprio filho a mentir para o pai. Isaac era um homem de Deus? Rebeca era de Deus? Eles eram cristãos? Sim. Isaac era o patriarca, estava no lugar agora de Abraão, que foi o pai da fé. E a própria esposa estava tão distante de Isaac no diálogo, porque não conseguiu expor para o marido o que Deus falou para ela em visão, ou falou na mente, ou falou no coração, que ela ouviu Deus falando que o maior serviria ao menor, mas o diálogo deles estava tão distorcido, tão complexo, tão distanciado, que mesmo na velhice, ela não conseguia chegar no coração de Isaac. Rebeca, mas Isaac, a princípio eles eram muito felizes, porque eles estavam brincando no campo com o outro, quando se casaram. E a primeira mentira veio de Isaac, no capítulo 26, quando ele falou para Rebeca, ensinando Rebeca a mentir, falou para ela falar para o rei, para as pessoas, que ela era só irmã dele. Então a primeira orientação de mentira veio de Isaac, que também teve uma fraqueza de caráter, porque aprendeu isso com o pai Abraão dele, quando Abraão também mentiu sobre a esposa dele, Sara. Vocês estão vendo que uma mentira pode acontecer na família? Mas qual relacionamento que resiste viver na prática diária da mentira? Qual? Como eu disse, como a pessoa que é a vítima da mentira vai se sentir enganada, desorientada, subjugada, desvalorizada, mal amada. Essa pessoa vai se sentir tão mal que vai trazer sobre ela uma tristeza, uma dor, uma emoção que pode virar até uma depressão se não for tratada. A prática da mentira é um pecado não confessado. Se nós caímos na mentira alguma vez, como Rebeca mentiu e mandou o filho dela mentir para o pai, como o próprio Isaac mentiu e mandou Rebeca mentir para as pessoas, falando que ela não era esposa dele, com medo deles matarem ele por causa da beleza dela naquela outra nação ali. Aconteceu, mas tem que haver o quê? Arrependimento. Onde tem arrependimento, tem o quê? Restauração. Mas aquela pessoa que ela costumou viver na vida dela, resolver problemas e conseguir as coisas, até mesmo financeira, lucros, à custa de mentira, ela está escrava desse pecado e está também cometendo um abuso emocional, psicológico, contra outra pessoa com a qual ela está convivendo. É lógico que Rebeca e Isaac depois tiveram muita dificuldade de viver felizes. Principalmente Rebeca, que Jacó teve que sair de casa porque o seu filho Esaú, mais velho, queria matar o irmão mais novo por ter tomado a bênção dele, não conseguiu perdoar naquele tempo, ele teve que sair de casa e nunca mais Rebeca viu seu filho Jacó. Pecado tem consequência, tem perdão, mas tem consequência. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, a Bíblia diz. Provérbios 11:19 diz: palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. A verdade vai prevalecer. As palavras verdadeiras resistem ao tempo, mas as mentiras logo vão ficar evidentes. As pessoas vão acabar percebendo quando aquela outra pessoa estiver mentindo. Você já viu aquele ditado, a mentira tem perna curta? Pois é. Marido ou esposa, qualquer um, vai descobrir no relacionamento que você tiver quando for mentira. Mas então, já que a mentira desconstrói o eu da pessoa que está recebendo essa ofensa, como o relacionamento tóxico também desconstrói o eu da pessoa, em contrapartida, a honestidade constrói os relacionamentos. As pessoas que mentem, os casais que mentem, as pessoas que mentem umas para as outras, eles parecem felizes, mas é superficialmente, porque lá no fundo tem uma cobrança,
da própria consciência dele com ele mesmo. Porque o homem vai prestar conta para Deus através da consciência dos seus pecados. Olha só, as pessoas que mentem, elas podem até não querer se analisar e parar para rever o seu pecado, mas a própria consciência os julgará. Então elas são felizes superficialmente. Por quê? Porque falta o quê? A confiança, falta a comunicação saudável, a comunicação verdadeira. Quando falta isso, vai levar a problemas a longo prazo. Porque quando tem mentira, você começa a conversar com a pessoa e a pessoa nega o fato. Aí você começa a ir na raiz do problema, não para condenar ou julgar, porque quem nos julga é o Senhor, né? Nós não podemos sentar na cadeira do juiz que é de Deus. Esses relacionamentos, para ter uma verdadeira felicidade, tem que ter confiança, tem que ter segurança, tem que ter compreensão mútua, apoio. E quando tem mentira, não tem nada disso. Pensa numa pessoa mentirosa, ela está te compreendendo? Você está falando uma coisa, perguntando, ela está mentindo para se justificar. Ela está te entendendo? Está tendo apoio para com você? Não. E se você estiver, então, debilitada em alguma dificuldade, essa pessoa vai te ajudar? Se ela está mentindo sempre? A mentira vai gerar o quê? Que tipo de relacionamento que vai gerar? Um relacionamento tóxico. Eu vou citar aqui para você algumas coisas para ver onde que você se enquadra. Você vive em uma mentira? Algumas pessoas, elas vivem uma vida de mentira a ponto de enganar o outro com a sua identidade, com a sua posição social. Para quê? Para elas obterem realizações e aprovação das pessoas. Pessoas mentirosas, elas querem aparecer aquilo que não são para os outros, para elas serem aprovadas. Elas querem a aprovação dos outros. Elas têm baixa autoestima. Se não for um narcisista também. O narcisista é muito egoísta. Tudo é centrado nele mesmo. Ele adora um elogio, uma exaltação. Tudo tem que se voltar para ele. Ele tem que ser o centro de tudo. Isso pode acontecer em vários tipos de relacionamentos, sabe? A pessoa querer tirar vantagem, mentindo sobre identidades, situações. Salmo 101:7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. É isso que vai acontecer, vai afastar Deus de você. Se você decidir mentir todos os dias, mentir tudo que você falar, aí há uma situação que você vai resolver um problema, o outro está tendo mais argumento, aí a pessoa fica se sentindo culpada, a pessoa fica com medo, sabe, daquela situação e começa a mentir. Não é para se sentir culpado quando erra. Não é. O ponto 2. Você mente para si mesmo? Primeiro eu perguntei, você vive em uma mentira? Agora eu estou perguntando, você mente para si mesmo? Uma pessoa que mente para si mesma, engana a si mesma, está negando a realidade dele. Que não quer enfrentar as verdades que são desconfortáveis, problemas, resolver problemas, enfrentar os conflitos, solucionar eles, ver que eles são reais e colocar ali uma pauta, colocar no caderno o que pode ser feito, o que não pode. Se é no relacionamento, no casamento, tá tendo um problema diário, por quê? Uma pessoa já teve a iniciativa, colocou uma pauta, por que eu não vou participar? Porque eu estou desconsiderando o outro. Eu estou desconsiderando a pessoa, então não quero discutir aquele assunto que ela puxou, que ela disse que está ofendendo, que daquele jeito não pode continuar, que a pessoa está sendo grosseira, que o relacionamento está tóxico. Então essas pessoas estão enganando a si mesmas. Essas pessoas que mentem para si mesmas, das circunstâncias, das situações que estão acontecendo na vida dela. Por exemplo, ela está tendo falta de dinheiro. Ela continua gastando na mesma medida, mentindo para si mesma, como se ela tivesse dinheiro. Por exemplo, ela não tem trabalho. Aí ela começa a dizer para ela mesma que está tudo bem, aquele trabalho ali não vai fazer falta para ela, sendo que ela está tendo dificuldades no dia a dia. Por que essa pessoa vai enganar ela mesma, no meio das suas situações e circunstâncias?
pode ser por vários motivos. Um deles pode ser a baixa autoestima, que ela está mentindo para ela mesma. Se a gente mente para a gente mesmo, pode ser também medo do julgamento das outras pessoas. Eu não vou falar a verdade, assumir que eu sou uma pessoa, por exemplo, mentirosa. Se eu assumir e confessar para o outro que eu menti para ele, ele vai me julgar. Aí a pessoa fica com medo do julgamento, porque também ela não sabe lidar com aquela emoção, que ela está sentindo, aquele medo, aquele desconforto. Então isso pode causar para ela uma série de problemas emocionais. Como eu citei primeiro, é a baixa autoestima. A falta de honestidade consigo mesmo pode estender aos relacionamentos com os outros, levando a dificuldades de confiança e comunicação. A pessoa mente para ela mesma e aí ela vai ter dificuldade de ser verdadeira com as outras pessoas. Se até para ela está mentindo, está negando. E o que mais que pode acontecer quando você mente para você mesmo? Ansiedade. Você pode manter uma fachada falsa que pode causar uma ansiedade constante, especialmente se houver um medo de você ser descoberta. Aí fica aquela ansiedade, você tem medo de ser descoberta como mentirosa. Outra coisa, você vai ter problema nos relacionamentos, que as pessoas vão se afastar de você, vão isolar você, vão deixar você pra lá, porque você não é honesta consigo mesma, então você não vai conseguir ser honesta com os outros relacionamentos, com as outras pessoas. Pode ter também a depressão, quando você mente pra você mesmo, porque vai ter uma desconexão entre a realidade e a mentira que está dentro de você, está internalizada dentro de você, que vai gerar o quê? Uma falta de esperança e a depressão. E a depressão, ela é silenciosa, gente. Ela vem aos pouquinhos, então vem essa tristeza. Você mesmo está passando uma situação, mas você mente para você, você nega que você tem a prática da mentira, ou que você está vivendo uma vida difícil, ou que você está com problemas emocionais, você não identifica, e aí você pode entrar numa depressão, uma crise internalizada dentro de você. A mentira faz você se desconectar da realidade, você começa a ser uma pessoa que você não é. E também você vai ter dificuldade de lidar com as suas emoções. Por quê? Você não quer enfrentar as emoções, não quer fazer um enfrentamento. E aí, de repente, você pode ter explosões emocionais. Meu Deus, é tão difícil lidar com pessoas que têm explosão emocional. Gente, você se sente humilhada, você se sente desvalorizada, você sente uma decepção, você se sente pequena, você sabe que você não é. Quando você sabe quem você sabe quem você não é. Mas naquele momento você sente, porque a pessoa, a forma como ela está explodindo e falando que bem vem na mente dela com você, ela está transferindo isso para você. A atitude dela está demonstrando que ela não está nem aí com você, com o que você é. Mas o que é necessário fazer quando você identifica que mente para você mesmo? A autoaceitação. Você tem que começar a se aceitar e pedir perdão a Deus, misericórdia, sabe? Começar a ser honesta com você mesmo e dizer, eu preciso resolver esses problemas emocionais. E perguntar para você mesmo, por que que eu estou mentindo? Por que que eu minto para o meu cônjuge? O que que me leva a mentir para ele? Que sentimento é esse que eu sinto para me levar a mentir? E se você está se isolando, guardando coisas e de repente você explode, você deve perguntar para você mesmo, por que que eu estou sentindo isso? De onde está vindo esse sentimento? O que está causando essa explosão emocional dentro de mim? Que eu estou falando palavras que ofendem o meu cônjuge, ou essa amiga, ou esse colega de trabalho constantemente. Você deve perguntar para você mesmo, qual que é o nome dessa emoção? É a ira? É o medo? É a tristeza? Aí você identifica, porque se você não identifica a emoção, você nunca tem como resolver ela. Primeiro você identifica a emoção, para então você fazer um autoquestionamento e uma autoaceitação de si mesmo para você resolver o seu problema. Isso são exemplos de comportamentos
que você deve ter com você no dia a dia. Nós não podemos viver na prática da mentira. Eu quero aqui finalizar com exemplos de comportamentos de pessoas que mentem. Pessoas que mentem, elas tendem a negar problemas pessoais. Ela pode evitar dizer que tem problemas, por exemplo, com álcool, com drogas. Mas as evidências estão dizendo o contrário, porque as pessoas estão sempre vendo ela embriagada. Outra coisa, são sinais. Gente, isso aqui não é a risco, mas são algumas probabilidades de acontecer. Quando elas negam problemas pessoais, elas dizem o contrário, elas não admitem que tem um problema, por exemplo, com vício. Também elas têm um auto-engano sobre relacionamentos. Por exemplo, ela diz que tá tudo bem nos relacionamentos dela, mas na verdade não está. Ela não consegue enfrentar que os relacionamentos dela não tá bem, que o casamento dela não tá bem, que o cônjuge dela não tá bem, que o relacionamento dela no trabalho não tá bem. É um auto-engano. Então ela nega. São exemplos de pessoas que mentem para si mesmo. Ela tem uma autoimagem também distorcida. Por quê? Ela começa a pensar positivamente de si mesmo, ignorando as falhas dela, ela ignora os fracassos dela, ela ignora as decisões que ela tomou errada, que foi prejudicial para a vida dela e pode prejudicar no futuro. Então ela tem uma autoimagem distorcida, apesar dos erros e das falhas, ela não enfrenta, porque ela não quer aceitar a realidade. Então ela faz uma autoimagem distorcida, como se estivesse tudo bem com ela, mas na realidade tem coisas que precisa acertar. E outra coisa, ela evita a responsabilidade. Aquela pessoa que culpa constantemente o outro, está mentindo para si mesmo. A culpa sempre é do outro, dos problemas. Ela evita a própria responsabilidade. Então esses são os exemplos que não é padrão, gente. Todos nós podemos, em algum momento, distorcer a realidade, né? Para nos sentirmos melhor. Às vezes nossas emoções são tão complicadas que a gente faz isso. Ah, tá tudo bem, deixa pra lá. Mas em tudo a gente tem que evitar a mentira e o auto-engano. A primeira coisa é se libertar de mentir para si mesmo. Casais felizes não devem mentir para si mesmos. Como eu deixei o exemplo de Isaac, de Rebeca, que acabaram se tornando frios, distantes, principalmente depois que Jacó saiu de casa. Nem se ouviu mais falar dos dois. Só mesmo depois falando deles na morte. Então a mentira não pode ser uma prática em nossa vida, mas a verdade sim. Deus abençoe cada uma de vocês.